Muito bem, vamos voltando, aí vão ingressando todos para esta segunda parte do curso de hoje, que vamos continuar com esses grandes erros da geopolítica, né? Estamos vendo alguns e vamos colocar mais exemplos práticos para que vocês vejam como se dão na vida real, né? Este tipo de erros, né? De situações que levam a problemas para a potência dominante. Vamos a compartilhar a tela novamente. Estamos falando de que expor o poder de maneira tal que seja visível as debilidades, as fraquezas, pode ser muito perigoso. Isso é explorado principalmente pelos terroristas. Em Ocidente, a população tem muito medo, né, dos ataques terroristas, muito medo. E quanto mais medo tem, quanto mais a mídia fala que o povo tem medo, mais espetaculares eles querem fazer os atentados, né? Porque sabem que aí está o ponto fraco das potências ocidentais, na sua população, que não está acostumada a sofrer, né? No caso dos asiáticos, principalmente desses pessoal muçulmano, né, radical, eles sabem que a vida deles pode em qualquer momento acabar, né? Então isso leva a que eles tenham uma forma de se comportar totalmente diferente, possa causar danos justamente aproveitando-se do temor da população. Outro problema que acontece muitas vezes é o excesso de informação. Às vezes, os Estados Unidos, por exemplo, tem muitos canais de informação. A CIA, né? O FBI, vários grupos, grupos de inteligência, né? Também tem bastantes grupos de inteligência que levam a que, às vezes, o presidente ou o Departamento de Estado, né? que seria o Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos, não saiba qual caminho é o melhor. Ficam como trancados, como travados. Não é fácil para eles dominar esse excesso de informação, esses canais que tem. Por outra parte, acontece muito também o excesso de confiança nas próprias forças e as dificuldades para lidar com formas diferentes de luta, principalmente a guerra de guerrilhas. Como a guerra de guerrilhas é tão difícil de manejar. Né? Então, isso é relevante. Bom, depois outra questão importante é estar preparados para o inesperado. Isso também é algo que muitas vezes é um grande erro, né? Não ter a flexibilidade suficiente para agir na hora que acontece um grande câmbio inesperado. Isso é conhecido como cisnes negros, né? Quando aparece algo estranho, um cisne negro. E a história está cheia de cisnes negros. Então, os grandes estrategistas devem estar prontos para dar um golpe no leme de acordo com as circunstâncias. O correto é esperar o inesperado e aceitar o inaceitável, né? Se preparar para isso. A grande estratégia militar na questão segurança é prever o pior cenário possível, o mais perigoso. Se não acontece, não aconteceu. Mas agir de outro modo é irresponsável. Muitos países sofreram muito principalmente com o triunfo do Donald Trump no ano 2016, que era um cisne negro. Era alguém que ninguém esperava que pudesse ganhar as eleições. E mudou a história do relacionamento dos Estados Unidos com o resto dos países. Ao ponto de que teve uma forma diferente de negociação. E alguns países não conseguiram se adaptar a isso. E acabaram sendo relegados, sofrendo mais. Outros ganharam com essa troca. E puderam ter uma maior flexibilidade, puderam se adaptar ao estilo do Trump e obter melhores benefícios das negociações. Então, isso é importante. Estar preparado para o inesperado.
Outro erro é confiar demais nas próprias forças e pensar que uma campanha militar vai ser resolvida em pouco tempo e sem grandes perdas, sem grandes sofrimentos para quem parte para cima, para quem decide entrar numa guerra. Muitos exemplos na história de guerras que iriam durar pouco tempo e acabaram se estendendo muito. Um exemplo, bom, a Segunda Guerra Mundial, né? No caso, o Hitler fazia uma guerra relâmpago, tentava vencer rapidamente para não deixar os outros pensar, mas acabou que em determinado momento isso se foi contra ele e acabou sendo derrotado. O próprio caso da Argentina, que pensava que ia invadir as Ilhas Malvinas no ano 1982, ia rapidamente ganhar. Eles confiavam demais nas próprias forças e pensavam que a Grã-Bretanha, a Inglaterra, o Reino Unido, no caso, é o nome correto, Reino Unido, não ia a dar muita atenção à ilha no Atlântico Sul, e acabou sendo que eles rapidamente reagiram, provocando uma derrota dura, né, para o exército argentino. 2003, os norte-americanos, né, liderados por Donald Rumsfeld e por George Bush Filho, pensavam que a campanha de Iraque ia durar, sabem quanto? 6 dias. 6 dias. Né? 17 anos, né, já praticamente que os americanos estão em Iraque. Né? Então, realmente, muitas vezes, não é bom confiar demais nas próprias forças em uma vitória rápida. Outro exemplo disso histórico foi a Guerra de Secessão, ou Guerra Civil norte-americana, entre o norte industrialista e o sul livre-cambista, ou agropecuário. Né? O sul estava muito confiado, o sul, de que ia ganhar a guerra rapidamente. Que a maioria do exército, dos grandes generais eram sulistas, o exército era superior, e eles confiavam, sabem em quê? De que a Europa, ao ficar sem o algodão do sul, pelo confronto, a Europa ia entrar no lado deles para tentar resolver o confronto e poder voltar a ter o algodão. Mas sabem o que aconteceu? A vitória foi do lado do norte, porque o norte tinha as fábricas, tinha a maior possibilidade de produção, né? Inclusive da indústria pesada, e acabou derrotando surpreendente para os sulistas a guerra. Então, é um grande erro geopolítico, pensar em vencer rápido. Entrar numa guerra deve ser pensado muitas vezes, não é questão de pouco tempo. E o grande e maior erro da geopolítica é despreciar as religiões e ofender seus fiéis. Não existe rival ou combatente mais difícil de vencer que aquele que é fanático religioso. Por quê? Porque não se pode negociar com eles, porque são pessoas que estão totalmente impulsadas por algo superior, né? Não importa qual seja a religião, que os leva a cometer sacrifícios impensados. E desconhecer isso pode ser trazer muitos problemas para quem comete o erro. Exemplos práticos. Índia. 1853. A Índia era dominada pelos britânicos. E os britânicos tinham uma espécie de exército, né, que trabalhava para eles, que eram os chamados cipaios. Eram indianos, né, que trabalhavam, estavam ao serviço dos ingleses. E os britânicos apresentaram a esses cipaios uma arma, um fuzil, que tinha uma forma de carregar, né, de colocar munições, que estava envolta, né, em um papel, né, com gordura de vaca. Ou gordura animal, aliás. Não gordura de vaca, gordura animal. Só que os indianos, ao ver isso, esse pequeno detalhe, e ver que os soldados ingleses mordiam esse cartucho
envolto em papel com gordura animal e pensaram que poderia se tratar de gordura de vaca, animal sagrado para eles, levou a maior revolta para os hinduístas, né? Porque eles achavam que estavam maltratando, né? Que estavam fazendo algo ilegítimo com os animais sagrados. O que levou a que os britânicos não entendiam por que né? Tanta desesperação por parte dos indianos, e justamente por uma questão religiosa. E os muçulmanos, minoritários na Índia, né? Ainda hoje minoritários, a grande maioria são hinduístas, né? Existe hoje em dia a maioria dos muçulmanos da Índia está no lado do Paquistão, que antigamente era parte da Índia, mas também acharam ruim isso porque falaram, não, correu o boato para eles de que não se tratava de gordura de vaca, de que se tratava de gordura de porco, que é o animal sagrado para os muçulmanos. Então, tantos indianos de origem hinduísta como aqueles que professavam o Islã acabaram se revoltando muito e tomando ódio, birra, né, dos ingleses. Por uma questão pequena, insignificante. Para uns insignificante, para outros era uma afronta. Outro exemplo, 2017, as forças norte-americanas tentaram convencer a população de que tinham que se colocar do lado do exército e da polícia afgana e que não tinham que apoiar os talibãs. Para isso, fizeram uma campanha de marketing e faziam publicações e panfletagem. Dentre os panfletos, colocaram um da seguinte forma: um leão que representava o governo, né? A polícia, o exército afgano, né? Vinculado aos Estados Unidos. E do outro, colocavam um cão, né? Que era aplastado por parte do leão, que representava o Talibã. Só que o cão é um animal impuro para os muçulmanos. E num pedacinho do folheto, né, do panfleto, onde estava localizado o cão, o cachorro, tinha uma frase que está escrita no Corão, que é um dos pilares do Islã, né, falando até do Alá, né, não a Deus que não seja o Alá, né? E essa frase estava bem colocada na testa do cachorro. Ao ler o panfleto, os muçulmanos acharam de que os americanos e o governo afegano estavam provocando eles, né? Então se revoltaram totalmente ao contrário do que a panfletagem queria. Criaram uma imagem de empatia com os americanos e com o exército afegano. Acabou sendo totalmente o contrário. O povo se alinhou com os talibãs, porque achavam que era uma falta de respeito colocar essa frase do Corão numa região que simbolizava um animal impuro como é o cachorro. Imagina então até que ponto é necessário conhecer as religiões, respeitá-las e procurar não ofender os fiéis. Como podem ver na imagem, também teve muitos casos de queima de Corão por parte de soldados americanos, tentando de uma forma mostrar o poderio, mostrar que eles realmente queriam marcar presença, de que aqui não se difundem ideias extremistas, mas dessa forma acabaram ofendendo e levando a que a população apoiasse justamente os terroristas, no caso os extremistas, eventualmente em cada um dos países que intervêm. Então, fica dado a lição, os erros da geopolítica que todo aquele bom estrategista deve evitar cometer. Agora passamos à segunda parte, que é a Inglaterra, como construiu o poder nacional. Vamos lá. Vou fechar aqui e vamos passar à segunda parte, que é mais de geoeconomia. Vamos lá, espero que seja de vosso agrado. Como construir o poder nacional Estados Unidos e Reino Unido? Essa é uma pergunta que todo mundo se faz e que poucas pessoas respondem. Para nós,
na periferia do mundo, Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, Venezuela, poder ter uma posição importante no cenário mundial, temos que conhecer a receita do sucesso e evitar cair nas armadilhas. Então, para isso é que vamos estudar como as grandes potências conseguiram consolidar seu poder nacional. E o primeiro vamos a falar sobre Inglaterra, ou atualmente Reino Unido, para na próxima aula falar de como foi o processo norte-americano, como foi o processo da Alemanha e do Japão, para que vejam que não tem nada a ver com condição climática, com posição geográfica, com tamanho, tem a ver com aplicar a dose certa da receita que vamos estudar hoje. A mesma receita do sucesso, todos os que conseguiram ser potências aplicaram bem ao pé da letra. Quem marcou o caminho do sucesso, o primeiro foi os britânicos. E antes de começar a estudar a história dos britânicos, quero fazer um breve esclarecimento terminológico. Hoje em dia, o correto é falar da seguinte forma: Reino Unido de Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Esse é o nome completo do país, do Estado-nação, da unidade política. Isso é assim desde 1800, só que entre 1800 e a década do 20 do século passado, estava incluído no Reino Unido também a República da Irlanda. Correto? A partir da década de 20, exatamente em 1927, a Irlanda do Norte se separa definitivamente e está fora do Reino Unido. Aliás, a República da Irlanda. Hoje integram o Reino Unido, República da Irlanda e os três reinos que integram a ilha de Grã-Bretanha, né? Que são Escócia, Gales e a Inglaterra. Então, unidade política, Reino Unido de Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Unidade geográfica, Grã-Bretanha. Grã-Bretanha é a ilha maior que integra o Reino Unido. É uma unidade geográfica, não política. Integrada por Inglaterra, Gales e Escócia. Os três reinos da Grã-Bretanha. E a Inglaterra, então, é só um reino, o mais poderoso da Grã-Bretanha e do Reino Unido. Tá? É importante fazer essa distinção terminológica. Vocês perguntarão, por que nas Olimpíadas, outro grupo, uma pessoa falou, por que nas Olimpíadas fala Grã-Bretanha, quando o nome do país é Reino Unido? Bom, a tradição da Grã-Bretanha, do Reino Unido, é chamar nos Jogos Olímpicos o nome anterior, que era Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Esse é o nome completo do time da competição. Mas o correto seria falar Reino Unido, Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Bem? Feito esse esclarecimento, vamos aos aspectos históricos. Inglaterra, que eu me surpreendi muito como no Brasil o povo é muito ligado às questões da Inglaterra, é muito ligado à vida da princesa, do príncipe Harry. E aqui no Uruguai não é tanto, mas é importante levar em conta que... Tem alguém que diz que não me está ouvindo? A ver. Deixa eu ver. Só um minutinho, porque... A ver se está o som. Porque às vezes eu estou falando e não me estão ouvindo. E aí fica difícil. Só um momentinho. Não, tá ligado o som. Tá ligado. Não sei. É somente um participante que está com problemas com som, mas não é aqui no meu. Vamos a continuar com o tema. A Inglaterra era um país que era miserável, uma ilha miserável, pobre no norte da Europa. Difícil de imaginar, né? Mas era. Quando? 1500, aproximadamente, ano 1500, no final da Era Feudal,
Era um país pobre, atrasado, que vivia da pirateria. E escutem bem, de exportar lá em bruto para os Países Baixos. Os Países Baixos, entre os quais está Bélgica, Holanda, Luxemburgo, eram o primeiro talher do mundo. Eles faziam tecidos, roupa. Os técnicos utilizavam a lã da Inglaterra, da Grã-Bretanha, para fazer prendas de roupa e vendê-las à própria Inglaterra. Então, esse era o processo. Os ingleses só exportavam a lã, nem sequer lavavam o lã, nem sequer lavavam. Exportavam a lã suja, lavavam o lã em Países Baixos. Então, zero valor agregado. Essa era a Inglaterra. Século XVI, se consolidam os Estados Nacionais como unidade política, marcando um novo degrau no umbral de poder. Lembre-se daquilo que a gente falava, do umbral de poder. E um desses estados é a Inglaterra. Só que a Inglaterra, na segunda parte do século XVI, começa a perceber de que estavam sendo os bobos da Europa, os tontos da Europa. E o que eles fazem? Tomam medidas para mudar seu destino. E o primeiro que fez isso foi o rei Henrique VIII, quem, em 1565, proibiu a exportação de ovelhas vivas e de lã suja. Ele, pelo menos, exigia que na Inglaterra colocasse um pouco de valor agregado. Não que mandasse as ovelhas vivas ou que mandasse a lã suja. Que pelo menos lavassem o produto de origem. Mas quem melhor e mais fez para mudar o destino da Inglaterra foi a rainha Isabel I, filha do Henrique, que se comprometeu a transformar a Inglaterra numa potência industrial, elevando o umbral de poder para Estado-nação industrial. Vamos saber quais foram as medidas que adotou a Isabel I. Aí podem ver o rosto dela. Primeiro, quem desobedecer à proibição de mandar ovelhas vivas para os Países Baixos era penado com amputação da mão esquerda e, caso reincidência, morte. Ninguém podia nem pensar nisso. Além disso, ela tomou uma série de medidas para impulsar a indústria nacional. Na história da humanidade, uma proibição por si mesma nada cria, nada gera. A proibição sozinha não consegue fazer nada. A proibição deve estar acompanhada de um estímulo positivo. E no caso, Isabel fez isso. Trouxe técnicos da Holanda para desenvolver a indústria textil no próprio território britânico. E para isso, lhes deu boas condições para que eles pudessem migrar para Holanda, para a Inglaterra. Também apoiou os campesinos, permitindo-lhes ter mais emprego nas próprias fábricas, Impulsou a criação de indústria textil própria e colocou salários mínimos suficientes para que essas pessoas que trabalhavam nas fábricas e os próprios campesinos pudessem comprar os produtos que as fábricas produziam. Então, no período da Isabel I, a Inglaterra viveu uma primeira explosão de criação de fábricas, de indústrias. Entre elas, a indústria textil, que foi a que mais liderou o processo, e outras como cervejarias, refinação de açúcar, fabricação de sabão, sal. Uma explosão de investimentos em novas indústrias. Ela adotou uma postura protecionista, que foi o início do crescimento da indústria inglesa. Isso foi o preâmbulo necessário para a Revolução Industrial de 1750.
Bem, a Inglaterra tomou uma vantagem importante na industrialização. No século XVII, teve um enfrentamento, que esse enfrentamento se deu na Inglaterra, mas se deu também em muitos cenários. Em outros países que se industrializaram também teve o mesmo confronto. O confronto se deu entre católicos e protestantes, mas principalmente entre aqueles que queriam o livre comércio e aqueles que queriam a produção industrial. Os comerciantes queriam abrir a economia, comprar produtos de boa qualidade de fora a um preço mais baixo. Bem, importar e vender produtos, matérias-primas. Os produtores industriais, pelo contrário, queriam fechar a economia para que o povo tivesse que comprar os produtos deles, mesmo que fossem ruins e mais caros. A elite inglesa foi consciente da necessidade de apostar pelo caminho longo, pelo caminho da produção industrial. E apostou nisso, mantendo as políticas da Isabel I, mas ampliando-las. Aumentou os aranceis para a importação de ferro, né, para desenvolver uma indústria pesada local. Proibição definitiva de exportação de lã em bruto. Proibição de imigração dos artesãos especializados e da saída da maquinária. Os artesãos, os que realmente eram bons na produção dos produtos, eles eram mantidos a toda custa no território inglês. Não podiam emigrar. Imaginem o que seria isso hoje. A alta sociedade inglesa estava acostumada, em determinado momento, a importar tecidos de algodão indiano. Sabem o que fez o governo inglês? Proibiu a importação de tecidos de algodão indiano, forçando a população a comprar a produção local. Hoje em dia seria um despropósito. Imaginem, a Organização Mundial de Comércio colocaria o grito no céu. O comércio desde e para a Inglaterra devia ser feito com navios ingleses. Não podia ser utilizar outro tipo de embarcações.